Oi, povo santo! E aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Vocês não estão me vendo. Eu estou aqui costurando. Provavelmente essa estreia você deve estar assistindo aí. Dependendo da edição da internet, tá, da velocidade, eu devo estar nesse exato momento. Isso aqui é uma estreia, eu devo estar na igreja. Amém? No culto. Então, quero dizer para vocês, amados, vou ler aqui uma palavra abençoada da parte de Deus em Romanos 4. Vamos entender aqui a justificação pela fé. Quem foi justificado pela fé? Romanos 4. Abraão, gente. Paulo aqui falando. Entendeu? Aí aqui, Romanos, né? Está falando aqui, a carta ali, a epístola aos Romanos, está falando justamente aqui que Abraão foi justificado pela fé, né? Vamos botar aí para cair por terra essas coisas aí que o grupo dos hereges aqui da plataforma, né? Porque não tem um grupo dos fofoqueiros, então tem um grupo dos hereges também, aonde eles acham que a justificação é pelas obras, é por mérito, né? Então vamos lá, vamos entender aqui. Olha o que é que diz aqui, amados, em Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, pela carne? Porque se foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado, né, como justiça. Ora, aquele que fez qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não é isso, amados? Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem, porventura o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cuja maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, bem-aventurado sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão. Porque diremos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava em circuncisão. Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creram, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Amém? Eu vou ler até aqui o 11. O que foi que Paulo disse aqui? Que diremos, pois, ter alcançado, né? Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas diante de Deus, não, amados. Oh, queridos irmãos, Paulo está deixando bem claro, Abraão, ele teve muitas obras, mas ele não foi justificado por nenhuma. Abraão, amados, ele foi justificado justamente porque ele creu nas promessas de Deus. Ele creu em Deus. Entendeu, queridos? Você aí, amado, que está achando que você é justificado por causa de suas obras, não. E se você for observar, Abraão veio muito, muito antes da lei. Mas ele creu e Deus justificou Abraão. Aí aqui diz aqui, assim, ó, pois que diz as Escrituras, creu
Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que é imputado, hein? Foi colocado nele, foi dado a ele como justiça. Não é isso? Lembra quando Estevão foi apedrejado, que ele olhou para Jesus, ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Não culpe a eles, Senhor. Não jogue neles este pecado de ter me apedrejado. Hein? Não favoreça a eles, Senhor, esse pecado. Mas Abraão aqui a palavra de Deus diz que isso lhe foi imputado. Hein? Foi dado a Abraão. Foi uma graça. Por causa de quê? Da justiça. Como justiça. Pelo fato, amados, de Abraão ter tão somente crido em Deus. Que caia por terra essa doutrina do diabo, de que você precisa fazer algo para poder você ser salvo, que só a fé não basta. É a fé sim, porque Paulo disse ali àquele carcereiro, quando todo mundo saiu, ele ficou desesperado, porque o anjo entrou, abriu, e olha só como Deus é maravilhoso. Paulo e Silas, eles estavam ali presos, e eles cantavam louvores, eles louvavam a Deus, e os presos, muitos daqueles ali creram. Você acha, Deus abriu ali o cárcere, não foi só, aleluia, para Paulo e Silas. E o carcereiro ficou desesperado. Deus libertou as cadeias daqueles homens, amados. E de repente ele, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que prestar conta. O que é que eu faço para eu poder ser salvo? E Paulo, abrindo a sua boca, disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo não disse ali a ninguém, nem o carcereiro: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo e tal, e tal, e tal. Creia. Essa doutrina dos hereges daqui da plataforma que quer implantar em vocês, nos incautos. Mas muitos daqueles que vão abrir os olhos, que você tem que praticar primeiro a santidade, que você tem que primeiro ter obras, fazer isso, fazer aquilo, para depois você ter a salvação. Não, amados, não precisa complementar a salvação. Salvação de Cristo é pelo sangue dele. E aqui ainda, Paulo ainda diz assim, olha, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Você está me entendendo? Olha, vou ler de novo para você. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, amados. Você trabalha o mês todo, o seu patrão lhe paga porque ele gosta de você. Você acha que o seu patrão, o mês todo você trabalha, ele lhe paga porque ele acha você legal? Ele lhe paga, é uma dívida porque você trabalhou, você mereceu o seu salário. Entendeu, amados? Você está recebendo ali, é por causa da dívida. Você está sendo pago por isso. Você deve algo a alguém. Você vai devolver o que você deve, um dinheiro que você toma emprestado porque você acha a pessoa bonita? Não, é por causa da dívida. Você tem um compromisso a arcar com aquela pessoa. Mas aqui no Romanos 4:5 diz assim, mas, aleluia, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça, amados. Você pode não estar fazendo nada, querido. Ainda assim que uma pessoa creia na salvação, creia em Jesus, e mesmo assim essa pessoa não evangelize, não faça nada para a obra de Deus, ela não vai ter o galardão. Mas isso não quer dizer que ela não vai ser salva, amados. Porque ela é salva pelo sangue do Cordeiro, ela é salva pela graça, ela está sendo salva porque ela creu. O galardão é diferente daquele que creu e faz a obra.
Naquele grande dia, Deus vai recompensar. É por isso que em Apocalipse 22:12 diz: eis que cedo vem, né? E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que tiver obra vai ganhar um galardão. Aquele que não tiver, não ganha. Mas não tem nada a ver com ser salvo, queridos. Hein? Eu vou ler de novo. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, amados. Hein? Não adianta você dizer: eu vou para o evangelismo, eu vou ser professora de escola bíblica, eu vou ser isso, olha, eu arrumo a igreja, eu varro, me esmolo os pobres, eu compro cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo. Você entendendo? Tá entendendo? Por causa das obras. Vai ler Romanos 4. Mas sim, segundo a dívida. Deus vai lhe recompensar sim. Quantas pessoas Deus recompensa, amados? Hein? Quantas pessoas que são bandistas e você acha que ela faz uma caridade, Deus não recompensa, não? Recompensa porque Deus olhou a obra aqui. Mas não tem nada a ver com a fé em Cristo Jesus, a justificação pela fé. Espírita gosta de abençoar, de ser caridoso. Deus recompensa. Deus recompensa alguém que dá uma cirurgia, paga uma cirurgia para alguém que está precisando, esse jogador de futebol e tal, que faz tanta caridade. Deus recompensa, mas o galardão dele é aqui, queridos. Ele não vai ser imputado nele, hein, como graça, como justiça, hein? Não vai ser. Vai ser segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele, olha só, gente. Mas aquele que não pratica o quê? As obras que o povo acha que salva. Hein? Eu fico besta com esse povo que diz que é professor, que é isso, que ensina, que quer dar curso de teologia, que quer fazer isso e aquilo, e não conhece a graça de Deus, amados. Não sabe o que é graça. Hein? Não precisa você pagar para poder você ser salvo. Você tem que crer na justiça de Deus. Agora sim, você creu, aceitou Cristo, você creu na graça, Deus fez o que? Justificou você, né? Pela fé em Cristo Jesus. Mas você vai se sentir feliz em ajudar alguém. Você vai se sentir feliz de você fazer uma obra, né? Você vai se sentir feliz de você falar do amor dele, de ir no evangelismo, mas não é isso que vai lhe salvar. Dentro dos templos, o que mais tem é desviado. Sabe por que é desviado? Porque são pessoas que não crê que foi justificado pela fé, mas crê que foi justificado pelas obras. Por quê? Porque se um dia não for para a igreja, Deus vai matar. Se no dia de culto não puder ir ou alguma coisa, Deus mata. Ou então aqueles que dizem assim: não, tenho que ir todo dia, eu tenho que estar na igreja todo dia, eu tenho que estar. Aí o pastor vai, muda um dia do culto, ela se atrapalha. Ele se atrapalha. Aí eu me esqueci. Mas você sabe por que se esqueceu? Porque ele não tá, hein? Ele não entendeu o que é a graça, a justiça. Ele está ali por causa da religião. Ele está ali porque é uma obra que ele tem que fazer. Eu tenho que ir todos os dias, mas o culto é tal dia. Tal dia, tal dia. O dia que muda, ele sabe, ou ela que ele não está na graça. Por quê? Porque se ele estivesse na graça, o pastor pode botar até para um dia de madrugada, 1 hora, ele sabe que o compromisso dele é com Deus, que ele foi justificado pela fé. Olha, se der para eu vir, venham, se não der, eu não venho, mas está firmado em Cristo. Amém, amados? E aqui diz assim, ó, em Romanos, já aqui no 4:6, assim também Davi declara, olha, amados, o que Davi declarou, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Oh, meu Pai, olha, bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem as obras. Você tá vendo aqui, queridos? Hein? Sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos.
Tá vendo? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na incircuncisão, na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que é circuncisão, amados? Porque eu sei que muita gente não sabe. Era uma cirurgia que se faz até hoje no pênis do menino judeu no 8º dia. É um cortezinho que faz tipo uma cirurgia de fimose. Para quê? Porque ali é para ele ser um judeu verdadeiro. Entendeu? É para purificar. Entendeu, amados? Que tem outros significados também. Então, Jesus fez circuncisão. Teve que fazer para se cumprir tudo, amados. Entendeu? Então só que aqui não tinha ainda a circuncisão. Abraão era incircunciso. Entendeu? Abraão ainda não tinha feito circuncisão, porque isso aí foi depois. Entendeu, queridos? Então, aqui por isso que diz assim, ó, como lhe foi imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Abraão creu na promessa do pai e recebeu o sinal da circuncisão, seio da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. O que é isso? Ele recebeu, gente, a justificação pela fé. Então, hoje, nós não precisamos ser circuncidados, né, os homens. Por quê? Porque a graça de Cristo já nos torna puro. Amém, queridos? A graça de Cristo já traz isso para a nossa vida. Amém? Então, aqui. E recebeu o sinal da circuncisão em seio da justiça da fé, quando na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creram. Eita glória, tá vendo? Pai, gente. O pai na fé. Por quê? Porque ele é um exemplo de fé. Abraão, sim, né? Aí aqui diz assim, ó. Para que fosse pai, né, dos que creram, estando eles também na incircuncisão. Tá vendo? A fim de que também a justiça lhe seja imputada. Todos aqueles que creram ali em Abraão. Creram em Abraão, que Abraão creu em Deus. Deus disse, olha para o céu, Abraão. Você está vendo quantas estrelas? Assim vai ser sua descendência. Mas ele creu. Deus justificou ele, não foi pelas obras que Abraão fez de boa. Não foi porque Abraão fez ou deixou de fazer a circuncisão. Foi porque ele creu no Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Oh, meu Deus, que lindo! Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Tá vendo, queridos? A promessa não foi feita pela lei. Olha Abraão, pela lei ali, como foi com Moisés. As leis que Deus mandou Moisés escrever, aí veio aquelas coisas todas ali, entendeu? Mas com Abraão não foi por causa da lei, foi por causa da fé, amados. Aí vocês podem dizer, mas isso já vem lá para o Novo Testamento. Não, mas vá para aqui, Romanos 4. Abraão, ele foi justificado pela fé dele. Tá vendo? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Tá vendo? Porque se os que são, da lei são herdeiros, então não tem nada de promessa, porque já era lei. Já era lei. Eu sou herdeiro porque eu sigo a lei. Eu sou herdeiro porque foi da lei de Moisés.
hein? Aí aqui diz assim, ó, não ia adiantar, mas o quê? Ou a posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Tá vendo? Se os que são herdeiros por causa da lei, a fé não vale de nada, meu bem. Mas não é assim. Entendeu? Aí aqui, porque a lei opera ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Tá vendo você? Onde não há lei, não há transgressão. Porquanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele que creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama para as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus. Tá vendo, amado? Por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso foi-lhe também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Eita glória! Amém, queridos? Amém? Aqui a palavra está dizendo que Abraão, mesmo velho, ele já sabia que a mulher dele era estéril desde nova. Deus sabia. E ele também sabia. A idade quase de 100 anos, não tinha condição de ter filho, mas ele teve fé. Amém, queridos? Teve fé. E ele não atentou para o seu corpo, hein? Já velho. Aqui como diz aqui, ó, e não enfraqueceu na sua fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, hein? Não atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos. Vou ler aqui com a chave da misericórdia, que diz assim, mas também por nós, Romanos 4, 24, né? Que diz assim, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Que caia por terra, em nome de Jesus, essa doutrina maligna de que nós somos salvos por causa de obras. Amém? Que Deus abençoe a todos. E você aí, que me chama de fofoqueira, receba esta palavra, hein?
em nome de Jesus. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.